Então, gente, com esse vídeo começamos o capítulo 4, que trata da análise de energia para um volume de controle. O que é o volume de controle? É um sistema aberto. O que é um sistema aberto? Aquele em que massa cruza a fronteira do volume do sistema. Então, tem uma massa que está entrando e saindo do meu sistema. Tá, ok? No caso, o volume de controle. Tá? O volume de controle é um termo utilizado também em fenômenos de transporte. Então, acho melhor utilizarmos o termo volume de controle. O item 4.1 é a conservação da massa para um volume de controle. Tá? Então, nesse item, vamos deduzir a equação da conservação da massa para um volume de controle. Então, sistema aberto. Vou fazer uma dedução bem simples. Esse tópico é um tópico de fenômenos de transporte, né? Dedução das equações de conservação. Então, a dedução aqui é bem simples, mas é importante. Eu acho que dá para entender, dá para ter uma ideia boa de como isso é feito. Tá? Então, imagina aí que eu tenho um domínio aí, tá? Essa minha geometria estranha aqui tem uma entrada, uma saída. Eu vou definir uma região aqui como sendo o meu volume de controle, que é essa região aqui dentro, tá? Com uma entrada e uma saída. E imagina aqui, ó, uma quantidade de massa, o meu sistema aqui, ó, que está passando por esse volume de controle, né? É uma massa que está passando pelo volume de controle. Então ela está entrando ali, ela não entrou, ela está passando, ela tem um pouco dentro, um pouco fora. Aqui ela já cruzou o meu volume de controle, já está indo embora, tá? Então é uma quantidade de massa que está passando pelo meu volume de controle. Vamos tirar duas fotos, tá? Notem, eu tirei uma foto onde eu tinha, onde coincidia assim, ó, o volume de controle estava cheio e nada tinha saído ainda do volume de controle. Tá? E aqui o volume de controle continua cheio, mas não tem mais nada entrando. Só tem coisa saindo, mas não tem mais nada entrando. Tá? São dois instantes no tempo. Então daquela animação que eu fiz antes ali, né? Em que essa massa, essa quantidade de massa está passando pelo volume de controle. Aqui eu tirei dois prints. Um que eu chamei de tempo t e o outro no tempo t mais ΔT. O que acontece? Ó? A massa total no instante t é dada por a massa que está dentro do volume de controle. É bem simples de entender, né? A massa que está dentro do volume de controle mais a massa que está aqui na entrada. Aqui, ó. Da mesma forma, no instante t mais ΔT, tem um errinho aqui, mas vai ficar assim. Eu vou ter que a massa no volume de controle, a massa total, né, vai ser a massa que está dentro do volume de controle, mais a massa que já saiu, né, que está aqui fora do meu volume de controle. Notem que esse M é o mesmo, né? A massa total é a mesma, a quantidade de matéria que está passando ali é a mesma, ela se conserva. Mas o M entra e o M sai não necessariamente são iguais. Eu posso ter quantidades, eu posso ter um acúmulo, eu posso ter várias coisas acontecendo aqui dentro. Tá? Então não tem necessidade de que M entra e M sai sejam iguais. Eles não são iguais, na verdade. Só se for em regime permanente. Então eu posso equacionar. Ó, se esses dois são iguais, então o que eu fiz? Eu simplesmente juntei. Ó, M do volume de controle no instante t mais uma massa que entra é igual a M no volume de controle em t mais ΔT mais a massa que sai. Tá? E aí eu dei uma arrumadinha, ó. M volume de controle em T mais ΔT menos o volume de controle em T é igual a massa que entra menos a massa que sai. Eu acho que é fácil de entender isso, né? Simplesmente escrever a massa total para dois instantes distintos no tempo aqui. E comparei, né? A massa é a mesma, então comparei as equações. Você já deve estar percebendo o que eu quero com essa equação nessa forma aqui, né? Então, ó, essa equação aqui, ela descreve o seguinte, ó, a variação da massa do volume de controle durante o intervalo de tempo ΔT é igual à quantidade de massa que entra menos a quantidade que sai. Então, ó, notem que é a variação da massa dentro do volume de controle. É igual ao que entra menos o que sai. Essa é a conservação da massa, essa seria a equação da conservação da massa. A gente não trabalha exatamente com ela nessa forma, ó. Em termos de taxa temporal, né, então eu vou diferenciar, eu vou dividir isso por ΔT, né, olha lá, o que eu fiz na verdade foi dividir por ΔT, e vocês já devem ter reconhecido do lado esquerdo aqui, né, como sendo uma derivada, essa é a definição de derivada. Então, ó, eu vou fazer o ΔT tender a zero, né, e eu vou ter que
a variação da massa no volume de controle com o tempo é igual à vazão mássica que entra menos a vazão mássica que sai. É uma forma bem simples, né? Para o caso geral, com várias entradas e várias saídas, né, eu posso escrever dessa forma. A variação da massa no volume de controle com o tempo é igual ao somatório das vazões mássicas na entrada menos o somatório das vazões mássicas na saída. Então essa é a equaçãozinha que a gente vai usar normalmente em regime permanente, que vai cortar esse carinha aqui. Certo? Como eu falei, uma dedução simples da conservação da massa. Vocês vão ver isso mais criteriosamente em finanças e transporte. Mas perfeitamente dá para entender aqui para chegar nessa equação. Não joguei a equação para cima de vocês de maneira alguma. Bom, continuando trabalhando com essa equação, né? Ó, o balanço de massa em palavras, isso é importante, né? Porque daí a gente está entendendo o que está acontecendo. Eu já falei, mas vou ler de novo, né? A taxa temporal, eu tirei do livro, acho que é um erro de tradução, até tenho que mudar isso aqui, mas tanto faz, porque se é taxa já é no tempo, tá? Mas, vai lá. A taxa de variação de massa contida no interior do volume de controle no instante t é igual à taxa total do fluxo de massa entrando no volume de controle menos a taxa total do fluxo de massa saindo do volume de controle, nesse mesmo instante. O somatório aqui indica que você pode ter várias entradas e várias saídas. Então tem que entender isso, que a variação da quantidade de massa dentro do volume de controle ela é compensada entre a massa que entra e a massa que sai do volume de controle. Só isso. Bom, tá. Aí pensando também essa equaçãozinha aqui, ó, a massa total contida em um volume de controle pode ser calculada por, né, m igual a integral de ρ dv. Você já deve ter visto isso, né? O ρ é a massa específica, né, que é quilo por metro cúbico, vezes o volume. Se eu pegar a massa específica e multiplicar pelo volume, eu tenho a massa. A gente fazia é a mesma coisa que a gente fazia com o volume específico, né? Deixa eu definir volume específico. Aqui praticamente estou definindo massa específica. Se a massa é constante, fica mais fácil, né? Não tem que integrar, né? Se a massa específica for constante, não tem que integrar. E a maioria dos casos ela é constante para nós. Então fica ρ delta V. Mas de uma forma mais formal, né, a massa num volume de controle qualquer, ela é a integral da massa específica vezes o volume. Diferencial volume. Analisando a vazão mássica. Então, ó, essa figurinha aqui seria como um jato de um fluido que está cruzando a fronteira do volume de controle, tá? Esse, sei lá que cor é isso aqui, salmão aqui, ó, seria a fronteira do volume de controle, tá? E tem um jato, uma quantidade de fluido que está saindo desse volume de controle. Tá? E a gente está usando a mesma lógica que eu fiz ali de imaginar uma quantidade de fluido, né? Não é bem assim que a gente deduz em finanças e transporte, mas eu estou seguindo a lógica do livro, que eu acho bem interessante, fácil para uma primeira vez que está vendo isso, né? Então está vendo uma quantidade de massa que saiu ali, ó. O tempo que essa massa saiu aqui, ó, foi ΔT, tá? No instante de tempo ΔT, uma quantidade de massa que seria esse cilindro inclinado aqui, ó, que está saindo num ângulo qualquer aqui, ó. O que eu posso fazer? A quantidade de massa que cruza ΔA, né, passou por aqui no intervalo de ΔT, seria a massa que está dentro desse volume aqui, né? Seria um dm, que seria, ó, como eu falei antes, ó, antes de integrar, ó, a massa específica vezes o ΔV. Tá? A massa é igual a massa específica vezes o volume. Como é diferencial, seria o dm igual ao ρ dv. Bom, o volume, como é que eu calculo o volume? Ó? É o volume daquele negocinho cinza ali, ó, daquele cilindro inclinado ali. Ó. Tá? Então, ó, eu tenho uma velocidade. Para calcular a vazão, eu sempre uso a velocidade normal. Né? Não posso usar a velocidade na direção aqui dos convetos. Eu sempre tenho que usar a velocidade normal, a área, vezes a área. É assim que a gente calcula a vazão. Tá? Então, mas aqui eu estou calculando o volume, né? O volume, na verdade, o que é? Ó? É a base, que é o dA, vezes a altura. Eu inverti aqui, né? Né? Tá invertido o slide, que eu vou arrumar antes de botar lá na plataforma para vocês, né? Isso aqui seria a altura e isso aqui seria a base. Mas tanto faz, né? Mas é sempre assim, lembra lá do calcular a base de um retângulo inclinado, né?
calcular a área de um retângulo inclinado? É a base vezes a altura. No caso, a base aqui já é uma área, então isso aqui eu estou calculando o volume, né? Então seria a área da base vezes a altura, não esse comprimento aqui, vezes a altura. Como é que eu calculo a altura? Velocidade na direção normal à face, né? Vezes o tempo. Então isso aqui é uma distância e isso aqui é uma área. E vai dar um volume. Então é uma forma bem simples de fazer essas contas, tá? que o Moran faz. Aí eu passei o ΔT para o outro lado, fiz ΔT tender a zero e já integrei a equação. Então eu vou chegar a isso aqui, ó, que a vazão mássica, agora não é mais a massa, a vazão mássica é igual a integral de ρ Vn dA. Tá? De forma escalar eu estou escrevendo aí. Por quê? Porque Vn é um escalar, ó. Vn é a velocidade normal ao escoamento. Então eu calculo Vn como? Como a velocidade escalar n, né? A direção normal. Então aqui eu tenho uma expressão para vazão mássica.